Olá, meus amigos, pastor Edmilson Martins aqui mais uma vez, passando aqui para trazer alguma coisa referente à palavra de Deus. Eu tenho falado que todas as manhãs, todas, sem exceção, eu passo por aqui ou para deixar um versículo, ou para fazer uma oração, para deixar uma palavra, e nos últimos dias eu tenho deixado muitas parábolas, eu tenho passado por aqui para fazer a leitura de algumas parábolas que Jesus contava. Isso mesmo, não sei se é do seu conhecimento, mas a parábola era uma metodologia que Jesus utilizava bastante. São muitas parábolas que Jesus trazia, né? Foram muitas parábolas, na verdade, que ele trouxe para que as pessoas entendessem ali a palavra de Deus. E hoje eu vou ler para vocês uma parábola que está situada ali em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 28. E ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dela, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, você vê que é uma história que Jesus conta de um homem que começa uma edificação, só que antes dessa edificação, antes de começar a construir essa torre ou essa casa, né, como você bem entender, essa edificação, ele não sentou para calcular, para ver os gastos, para saber se ele ia conseguir começar e terminar. E aí ele começa, na metade acaba o dinheiro, ele não tem condições de terminar e aquela obra fica inacabada. A gente observa muito isso no dia a dia, né? Não querendo entrar aqui em política, mas às vezes acontece até em governos, né, que começam obras que elas nunca terminam, né? Falta fundo, falta ali a reserva financeira, enfim, foi o que aconteceu com este homem. E todos que passam, né, isso é natural, acredito que já aconteceu com vocês, de passar por uma obra e falar: poxa, acabou o dinheiro ali, né? Aquela obra ficou inacabada. Então, essa é uma simples história que Jesus contou para trazer um entendimento muito importante. Antes dele entrar nessa parábola, ele estava falando para os discípulos que quem começa a seguir Jesus, quem quer ir após Jesus, quem quer ser discípulo de Jesus, iria passar por situações que aborreceria pai, aborreceria mãe, aborreceria os seus irmãos, a sua família, ou seja, ele teria que levar a sua cruz, negar a si mesmo. Ou seja, Jesus começa a mostrar aquele lado do evangelho que algumas pessoas parecem não ter aprendido ou ter tomado conhecimento que, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, às vezes, ou em muitas situações, nós seremos perseguidos, nós seremos criticados, nós seremos cancelados até. Às vezes, né, algumas pessoas não mais andarão conosco, porque nós mudamos completamente, agora nós somos seguidores de Jesus e não praticamos determinadas coisas, e isso vai incomodar as pessoas. Então, nós temos que entender o seguinte: você quer ser discípulo, é mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Você quer ser discípulo, mas você já parou para pensar que se você começa a ser um discípulo de Jesus, você não deveria parar na metade e abandonar a sua fé por conta das perseguições? Porque se isso acontecer, amanhã muitos vão passar por você, olhar e dizer: poxa, mas você não era o seguidor de Jesus? Você não tinha fé, você não era da igreja, por que é que você parou agora? Quer dizer, e isso acontece com muitas pessoas que às vezes começam o evangelho por empolgação, né? Quer se tornar um discípulo por empolgação, mas não entende que a vida cristã é assim. Mesmo nos dias de hoje, claro, você vai ver, mesmo na nossa cultura, mesmo aqui no Brasil, ainda existem perseguições, ainda existe a cultura do cancelamento, ainda existem pessoas que vão nos fechar as portas porque nós servimos
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, todo discípulo ele tem que estar ciente disso. Nós colocamos a mão no arado, então não vamos olhar para trás, tá bom? Para que amanhã ninguém venha até escarnecer, ou alguém venha escarnecer de nós, dizendo que nós começamos a seguir e abandonamos por conta da dificuldade. Então, era essa a lição que Jesus queria trazer com essa parábola da torre, né? Então, coloca no seu coração, né? Você colocou a mão no arado, você está começando a andar com Jesus, então avance, não pare não, tá certo? Vá até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Esse é o recado para nós. Coloca para a gente aqui se você já tinha ouvido essa parábola, já tinha recebido esse ensinamento. Dá um like também nesse vídeo, porque muito nos ajuda a movimentar esse vídeo no canal. Se você se não for inscrito no canal a primeira vez, se inscreva também, ative as notificações, dê uma volta aqui nesse canal que tem muita coisa para te abençoar, tá bom? E me despeço de vocês por aqui. Amanhã eu volto com mais parábolas do Mestre.